Aleluia. Bom dia, irmãos. Pode se assentar. Pois é. Quanto tempo você não ouve um pastor presbiteriano falando, não é? É raro encontrar colegas, não é? Com essa origem, até mesmo dentro da visão do MDA. Para mim, é uma honra estar aqui. Eu sou um simples pastor de igreja local e estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos trazido, tem nos tratado dentro da visão, né? Porque o café, na visão do MDA, eu creio que até essa proposta de mudar o formato, não é? É devido ao propósito mesmo de estar edificando os pastores locais, os pastores titulares do ministério, não é? Para estarem transferindo isso para as suas igrejas locais, né? Quero agradecer então ao pastor Tomé por permitir eu estar aqui, o pastor Valdomiro, né? Por permitir eu estar aqui, a todos vocês por essa confiança. Queria apresentar minha esposa, Elizabeth. Fica em pé. Temos 27 anos de casados, né? E esse relacionamento, né, ela tem sido um instrumento de Deus mesmo para lapidar a minha vida, para que eu possa cada vez mais estar melhorando, né? Como homem, como marido, como pai e como líder, né, na implantação do reino. Nós temos 2 filhos. O João Paulo tem 25 anos, ele está na faculdade agora de manhã e ele puxou mais o meu lado profissional. Eu trabalhei 30 anos na área de tecnologia e ele está fazendo universidade nessa área e está trabalhando nessa área. E o Estevão, de 23 anos, que ele está no café, um café do MDA Jovem, que está sendo realizado hoje em São Paulo, para programação, que haverá nessa igreja, que foi anunciada aqui, Igreja Metodista Renovada, lá em São Paulo. Vai estar acontecendo agora, acho que no final deste mês, o MDA Jovem, uma conferência muito forte no MDA. Se você tiver a oportunidade também de enviar, né, os jovens da igreja, vai fazer muita diferença. O Estevão, ano passado, ele foi ele apresentou um workshop nessa conferência de jovens e provavelmente esse ano ele também vai estar sendo convidado a isso. Por isso eles não estão aqui. E está conosco os nossos discípulos, o Rubens e a Lene, são líderes lá na igreja, trabalham com a rede de casais, são líderes da Rede Vermelha, são responsáveis pela implantação do encontro de casais, que é um momento muito forte da nossa igreja, que a gente também tem abençoado outras igrejas, né, através do encontro de casais. Toda a parte de restauração da família, os cursos de casados para sempre, os cursos de noivos preparatórios para o casamento, casamentos comunitários, é toda a responsabilidade deles, dentre outras coisas, né, que eles nos ajudam muito. Bem, vamos lá. O que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, não são conceitos profundos, porque eu sei que todos aqui são pessoas do Senhor, têm sido revelados por Deus, e eu creio que algo mais prático, é quase como, é um testemunho pessoal daquilo que eu tenho vivido no reino de Deus. Eu tenho vivido pessoalmente um pouco da história, daquilo que foi o MDA. Vamos chegar lá, né, do que foi o MDA para a minha vida, né? Isso, de fato, tem sido transformador, né? Isso foi transformador para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, né? E Deus tem tratado muito ao meu coração
essa questão de receber e de transferir, de transmitir. Há um peso no meu coração sobre a próxima geração, que aquilo que Deus está operando não pode parar na minha vida. Eu não posso deixar que a próxima geração tenha que começar do zero ou começar do negativo, mas que eu possa colocar uma base sólida e firme, para que a próxima geração possa ir além, daquilo da onde eu vou conseguir chegar. Então eu vou falar muito sobre essa transferência. Para mim, é um dos conceitos que tem que estar no nosso coração mais fortes nessa questão do MDA, porque para mim o MDA não é um modelo, não é uma estratégia. Eu não vejo mais isso, talvez no passado eu via assim, de fazer com que a igreja cresça. Não é apenas o odre, mas para mim é o vinho novo, é o que está dentro da minha vida, que foi transformador para mim e que é uma visão de vida para o meu ministério, para a minha vida. Então, mas isso foi construído ao longo do tempo. Eu vou falar um pouquinho com isso e você vai entender melhor. Eu quero basear o que eu vou falar com vocês num texto bíblico, que está em Juízes, no capítulo 2, a partir do verso 8. Juízes, capítulo 2, a partir do verso 8. Que diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate-Herês, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então eu quero frisar esse ponto aqui, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos ficar em pé, porque quando o pastor presbiteriano começa a pregar, começa a dar sono, não é? Então, fica firme aí, não aguenta firme, eu creio que Deus vai tratar com a tua vida esta manhã. Senhor, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós te bendizemos, Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom e nos sentimos privilegiados, Senhor, de estarmos gastando a nossa vida, ó Deus, na tua obra. Obrigado, Senhor, porque para nós é motivo de gratidão, de privilégio, Senhor. Ó Deus, nós somos privilegiados porque o Senhor nos chamou, nos separou, tem nos transformado, tem, Senhor, ó Deus, colocado em nós, ó Pai, a tua graça, o teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, e nós queremos, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero, ó Deus, já, junto com os meus irmãos, abençoar esta cidade, Campinas, as cidades da região aqui, Senhor, os ministérios locais representados, Senhor, os homens e mulheres de influência que o Senhor tem trazido a este lugar, que são seus sacerdotes, seus profetas, sal da terra, luz do mundo, Senhor, para esta geração. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos viver os nossos melhores anos, Senhor, mais influentes, mais produtivos, ó Deus, mais poderosos, Senhor. Por isso, Senhor, ó Deus, derrama desta graça, ó Deus, da transferência em nossas vidas, Pai. Nos abençoa com isso, Senhor. Queremos, Senhor, ó Deus, receber, ter esse coração quebrantado, esse coração, Senhor, como uma esponja que recebe, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem a nos tratar, mas também nos dá uma graça, ó Deus, uma unção de transferirmos, Senhor, para que não morra conosco tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Fala conosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar-se.
Irmãos, eu creio que o conceito de transferência, ele é desde origem. Porque quando o Senhor, ele criou, né, o primeiro homem, a primeira mulher, ele não os deixou seguir por conta própria. Mas nós sabemos tão bem que todas as tardes, todos os dias, na viração do dia, ao entardecer, né, o Senhor ia ali ter com o homem. Né, ele ia transferir então algo. Né, eu creio que esse momento desse encontro nos fala sobre transferência, onde o pai transferia tudo aquilo que ele gostaria que o filho pudesse vivenciar. E nós vemos isso também, uma marca muito forte nos patriarcas, né, nos pais da igreja, dos pais da fé, não é? Quando havia um zelo, havia um desejo muito grande de receber a herança de geração em geração. Quando o pai impunha as suas mãos sobre a cabeça do filho para receber ali, não é, a transferência da sua herança, a transferência dessa graça que vinha de geração em geração. Todos, você começa a ler ali Gênesis, você vê essa preocupação, né, que saía até confusão e briga por causa dessa graça a ser transferida. E isso foi, né, durante todo o tempo. Nós vemos depois que Moisés já era líder ali junto com o povo, caminhando no deserto, e ele tinha que lidar com aquela multidão que vinha ter com ele tentando ali resolver e atender cada um na visão que ele tinha. Ele estava fazendo o seu melhor, mas ele recebe a visão de Jetro, né, o seu sogro, que percebe que poderia ser melhor do que aquilo que ele estava fazendo. Né? Então Jetro traz o famoso conselho de Jetro sobre a vida de Moisés, e ele recebe, ele acata. A gente percebe que é uma palavra de sabedoria. E o que é aquilo senão uma transferência? E depois nós vemos o Josué que andava sempre junto com Moisés, né, recebendo, testemunhando tudo aquilo que Deus tratava, né, com Moisés. E quando ele tem que substituir o grande líder, né, o ícone, né, da nação, Moisés, ele substitui, né, com muita tranquilidade, quando ali Deus o abençoa, e ele é o grande general, né, o grande conquistador, quando a nação entra ali na terra prometida. Inclusive ele diz, não é? Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, irmãos, parece que não foi bem assim nesse texto que nós acabamos de ler aqui em Juízes. Porque a história vem, né, Josué conquista a nação, agora se estabelece ali, né, na terra prometida, e a geração de Josué, ela passa. Né, Josué, ele morre aqui, a gente leu, aos 120 anos. Mas mesmo tendo declarado isso, a gente leu aqui que após a morte de Josué e daquela geração, porque a primeira geração do deserto foi uma geração que conheceu o poder de Deus, viu aquilo que aconteceu no Egito, viu o mar se abrir, viu o maná caindo do céu. Foi uma geração que testemunhou poder e milagre, mas aquela geração morreu. A segunda geração, a geração de Josué, talvez não precisou viver tanto milagre, porque agora já estava na terra, era acostumado com guerra, talvez mais confiantes na força que tinham. Agora não precisavam mais do maná, porque eles podiam plantar e colher, não é? E talvez a sensibilidade de que o poder de Deus estava atuando sobre eles foi diminuindo. E agora eles viviam talvez com as lembranças daquilo que o Pai, daquilo que Deus havia feito sobre a nação. Mas essa segunda geração também morreu aqui, junto com Josué, a sua geração morreu. E uma próxima geração veio. Só que essa próxima geração, a Bíblia diz, uma geração que não conhecia o Senhor, o poder, não é? E que ele
e o que ele havia feito a Israel. Então não conhecia nem o poder e nem a história. O poder não foi transferido e a história não foi transferida. E a gente sabe que nesse período aqui foi um período muito difícil para a nação, o período dos juízes, onde a nação era constantemente afligida pelos inimigos, onde não havia uma continuidade, levantava-se um herói, levantava-se um juiz, as coisas pareciam que ia mudar, depois eles se desviavam de novo, desviavam a sua fé, desviavam os seus caminhos. Então, eu vejo, quando eu ouvi essa palavra, há alguns anos atrás, isso tocou muito o meu coração, porque eu vi como é sério nós negligenciarmos a transferência de geração em geração, como isso é perigoso. E muitas vezes a gente se vê sufocado com essa geração, tentando viver alguma coisa boa hoje e esquecendo da próxima geração. Porque não sei quantos aqui, mas na minha igreja, na minha realidade presbiteriana, que talvez seja de exceção, eu não sei, mas irmãos, a minha geração, ela teve que construir e caminhar meio sozinha, achar o seu caminho sozinho. E quando é pastor, então, pior ainda, porque o pastor tem que saber tudo, tem que resolver tudo, tem que entender de tudo, tem que ter resposta para tudo, ele tem que ser a pessoa que resolve. E isso dá uma tendência de isolamento, porque se o pastor ele sinaliza um pouco de fragilidade, não é? Ele pode perder a confiança das pessoas que estão ali ao seu redor. Esse era o ambiente, não é, que eu fui crescendo, onde o pensamento era, cada um dá as suas cabeçadas aí até aprender o caminho certo e até conseguir seguir o bom caminho. Então, eu precisei particularmente aprender a receber essa transferência. Isso precisou acontecer na minha vida. Eu me considero, irmãos, um improvável, por ter vivido nessa geração e ter chegado até aqui, só mesmo pela misericórdia e graça do Senhor. Eu quero falar algumas coisas sobre a igreja que eu pastoreio hoje. Esse mês a igreja evangélica presbiteriana em Jandira, ela está completando 32 anos de existência. É uma igreja de 32 anos na cidade. Jandira é uma cidade muito pequena, não é uma cidade com milhões. Aqui em Campinas eu acho que tem mais de 1 milhão, não sei quantos milhões de habitantes tem, mas é uma cidade enorme. Jandira tem 120 mil habitantes aproximadamente hoje, uma cidade muito pequena. Em relação geográfica também é muito pequena, é o segundo município menor do estado de São Paulo, só São Caetano é menor do que Jandira. E então, uma igreja numa cidade de 120 mil habitantes, ela influencia muito mais rápido, ela fica com uma boa fama ou com uma má fama muito mais rápido. E a nossa igreja, eu cheguei lá há 30 anos atrás, então eu tinha 18 para 19 anos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, nessa igreja que eu pastoreio hoje. Quando eu cheguei lá, a Beth já estava lá, não é? Ela estava lá antes de ser igreja evangélica presbiteriana, era uma congregação da igreja presbiteriana independente. Então a gente está há muito tempo nessa igreja, nós conhecemos toda a história dessa igreja. O primeiro pastor da igreja, irmãos, no momento, a igreja, há 30 anos atrás, mais ou menos, não é? Talvez 27 anos atrás, a igreja ela estava influenciando muito a cidade, que tinha menos habitantes. Muito, muito, muito. A gente poderia considerar uma referência, uma igreja como uma referência na cidade. E o nosso pastor, na época, ele era juiz, ele tinha uma empresa de contabilidade, ele era uma pessoa muito influente e ele foi eleito para administrar a massa falida de uma empresa chamada Engesa,
Não sei se você já ouviu falar na Ingesa. Era uma empresa que bélica, que fabricava carros para o exército, esses aparatos para o exército. Essa empresa era lá em Jandira. E ela faliu, né, naquela transição de sair o regime militar, não é, para o que nós vivemos hoje. E, irmãos, foi um grande escândalo, porque a empresa não pagou os funcionários, entrou sindicato. Eu sei que o nosso pastor, ele teve que fugir, porque o exército estava perseguindo, estava na cola dele, e foi algo muito constrangedor. E isso quebrou totalmente aquilo que Deus estava fazendo na igreja, porque ele não podia nem falar com a família, ninguém sabia onde ele estava. Hoje já está tudo bem, não é? Ele foi provado lá que a empresa pagou, né, os vencimentos como administrador dessa massa falida, mas não pagou os funcionários, então teve muita represália. Mas com esse tempo que ele ficou fora, a igreja ficou destruída. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos construindo o prédio que nós temos hoje, e as pessoas de esquerda, né, de extrema esquerda, invadiram o nosso terreno, levantaram as bandeiras, carro de som, e foi um escândalo terrível. Parecia que a igreja estaria destruída, né, naquele momento. E aí, por imaturidade, foi convidado um outro pastor. Ninguém na igreja tinha coragem de assumir a igreja. Convidaram um outro pastor para resolver a questão, vindo de fora, né, e tudo mais. E foi passando o tempo, ele ficou lá um ano. Em um ano ele conseguiu, né, preparar o ambiente para não aceitar mais o pastor original de volta, aquele que fundou a igreja, não é? E irmãos, nesse momento, era um outro momento na história evangélica do Brasil, quando o segundo pastor assumiu. Era o momento em que os artistas começaram a se converter, né? É o momento em que as campanhas tornaram-se muito populares no Brasil. E essa igreja, esse pastor e essa igreja, agora era uma nova igreja, mudou até de nome, tinha um outro nome, não é? Mas assim, estatutariamente tinha o nome presbiteriano no bastidor, e o nome fantasia era um outro nome. Você vê como que igreja é, né? Não se escandalize você que é novo aqui, né? Mas é só para você entender, irmãos, que não é fácil, né? A história não é simples, é difícil, não é? Talvez a gente tenha uma igreja hoje começando nas casas, não é? Começando pequena, melhor coisa, porque, irmãos, transformar a mentalidade de uma igreja tão calejada foi muito difícil, não é? E na época chamava-se Gretchen, Dedé Santana, não sei se alguém aqui é dessa época, né? Para dar o testemunho e tal, e aquela multidão e tal, e era muito show. Isso mexeu com a cidade, a igreja se levantou novamente, multidões, não é? Mas quando começou a gerar conflito, né, com a liderança anterior, esse pastor foi embora e levou 80% da igreja com ele. No dia seguinte, levou tudo, dividiu tudo, entra advogado no meio, faz inventário, dividiram até sabonete e papel higiênico, né, o que vai e o que fica. Horrível, horrível. E aí fica aqueles comentários e fofoca, aquela maldade, não é? Que vai gerando aquele ambiente. Meu Deus, isso é igreja, não é? Que coisa complicada esse negócio, né? De igreja. Aí o terceiro pastor assumiu. E eu estava lá em todo esse tempo, não é? A nossa família estava lá, crescendo, tudo mais, assumindo algumas responsabilidades, mas eu não fazia parte da liderança da igreja. Quando o terceiro pastor assumiu, eu fui, não sei se você já ouviu essa expressão, eu fui separado como presbítero da igreja, né, com 30 anos. E esse terceiro pastor, né, passou momentos difíceis na família, com a esposa, momentos de crise pessoal muito grande,
até que ele também abandonou a igreja no meio de uma reunião. E hoje ele nem quer ser identificado como pastor. Tamanho foi a força dessa crise que ele passou. Se alguém falar que é pastor, ele é capaz de xingar a pessoa. Eu não sou pastor, mas não é? E aí eu assumi a igreja. Com essa história toda, irmãos, eu assumi a igreja com 35 anos, quase 15 anos atrás. E assim, eu era para muitos, eu era o Marcelinho, que estava lá desde os 18 anos. Então a maioria não acreditava em mim, não acreditava, vamos ver, o que vai dar aí, não é? Tantos homens importantes passaram por aí, não é? E foi nesse ambiente, nesse estigma, nessa marca, tão difícil, que eu assumi a igreja. E Deus tinha tratado algumas coisas no meu coração. Claro, o Senhor revela a nós, não é? Aquilo que Ele vai realizar. E falei, mas Senhor, se eu for pastor desta igreja, da nossa igreja, não é? Me ajuda, porque irmãos, eu nem gosto de falar. Eu sou um pastor que não gosta de falar, é raridade, que o pastor gosta de falar que não para, não é? Mas eu tenho que ter água aqui, senão minha boca seca, eu não falo. E Deus começou a revelar algumas coisas no meu coração. A primeira delas era incentivar o sacerdócio universal do crente, que estava no nosso estatuto, que todo crente deve exercer o seu sacerdócio. Não sabia como fazer isso, mas Deus tratou isso no meu coração. E que a outra estratégia seria, isso aconteceria nas casas, através das casas. Aí, eu sempre gostei de estudar sobre a igreja, comecei a estudar sobre isso e comecei a aplicar algumas coisas na minha igreja. Então, tentei abrir núcleos, tentei grupos familiares, tentei igreja com propósito, comprei material, fiz 40 dias com propósito, uma vida com propósito, e foi gente para treinar, tentei implementar rede ministerial, não sei se alguns conhecem esses termos, já tentou tentei muita coisa. Nada funcionou. Até que, em 2008, o meu irmão, que é pastor também, me falou sobre o modelo do MDA, sobre Santarém, e eu comecei a ler, a estudar sobre o assunto. E em 2008, eu enviei um dos nossos pastores para lá, o pastor Marcos, pastor auxiliar. Ele voltou, irmãos, totalmente impactado com o que ele recebeu em Santarém. Aí eu disse, então, começa a implantar isso daí, começa a fazer isso daí. E aí ele falou, não, ainda bem que ele foi sábio, e foi bem instruído. Não, quem tem que começar é com você, não pode ser eu. E eu ainda insisti, mas não teve jeito. Em 2009, eu mandei novamente o Marcos e o Pedro para Santarém, que eu sou bem cuidadoso, irmãos, eu vou devagarinho. Então eles foram experimentar, os meus espias, foram em 2008, 2009. E a gente estudando, lendo e fazendo um monte de coisa errada. Não podia chamar, eu tinha trauma de duas coisas. O nome célula não podia falar, e encontro com Deus. Também era um nome que não podia falar na igreja, nome que não podia citar na igreja. E aí, nós fazíamos células, eu chamava de grupo familiar, aos sábados. Primeiro erro, Fazíamos de 15 em 15 dias. Reunião aos sábados de 15 em 15 dias. Organizamos lá, fizemos um organograma e tal, e é assim que vai funcionar. Estratégia, estrutura. Ainda pensava com a cabeça de estratégia e estrutura. E várias coisas erradas que eu fiz, tentando fazer com que o MDA funcionasse na igreja.
e não funcionava. E aí, hoje a gente começa a ver por que funcionam com algumas pessoas em alguns lugares e não funciona com outras pessoas em outros lugares. Né? Que se a fonte é a mesma. E Deus começou a tratar comigo essa questão da transferência. Né? Talvez haja um bloqueio e a mentalidade ainda seja uma mentalidade de estrutura e não de visão. E aí, finalmente, em 2010, eu e a Beth fomos a Santarém, vivenciamos de perto o que estava acontecendo lá. Deus tratou muito conosco. E no final da conferência, naquele ano, o final foi no estádio gigante do Tapajós, as células, né, as redes lotam as arquibancadas, e aí eles disseram, os pastores de fora, não sei se alguém estava em 2010 lá, né, eles chamaram os pastores de fora para ir lá para o Gramado, para receber a unção da transferência. E aí nós estávamos bem tocados, né? Peguei na mão da Beth, nós fomos lá para o Gramado. Né? Fomos lá na frente do palco, ajoelhamos no gramado e querendo receber aquela unção de Santarém, aquela unção daquilo que a gente estava aprendendo ali. E de repente alguém coloca a mão na minha cabeça e começa a orar e tal. E aí, quando ele saiu assim, eu dei aquela olhadinha para ver quem tinha colocado a mão na minha cabeça, não é? Aquela curiosidade. Né? Bem, irmãos, nós moramos em Jandira, região oeste da Grande São Paulo, e uma das cidades ali que é vizinha é a cidade de Barueri. A Igreja da Paz de Barueri, ela fica 5 minutos de carro da Igreja Evangélica Presbiteriana. Quando eu oro, irmãos, quem orou por mim? Um pastor de Barueri. Aí eu fiquei frustrado, né? Poxa, eu saio de Jandira, né? Pego um avião, venho aqui, ajoelho nesse gramado, não é? Querendo receber a unção de Santarém, e eu podia ter ido lá em Barueri para o irmão orar por mim, não é? Mas aí Deus começou a tratar comigo, que não é a pessoa, mas é a graça e a unção que está sobre as nossas vidas. Né? Deus quebrou o meu coração em relação a isso. E eu falo, então eu quero, Senhor, eu quero receber, independente, não é? Eu quero receber essa transferência e viver essa dimensão. E a partir daí, nós começamos a nos esforçar o máximo para vivenciar tudo isso. E eu acredito muito no café de pastores. O primeiro café de pastores, a iniciativa, pelo menos onde eu tenho conhecimento, foi lá em Barueri com o pastor Gumer, na Igreja da Paz. Ele começou a fazer lá e a gente começou a frequentar sempre que possível esse café. E ali nós fomos tão amados, irmãos. Eu comecei a ficar, como que esses irmãos podem nos amar tanto? Como esses irmãos podem nos ajudar tanto? Irmãos, nas associações, organizações presbiterianas, não tinha isso. Eu começava a ficar desconfiado. Será que em algum momento eles vão pedir o dízimo dos dízimos, como fazem por aí? Tem uma coisa errada aí, não é? Eu conhecia, eu não sei como que é aqui acho que não é assim, mas conselho de pastores da cidade que se reunia, mas ninguém quer ajudar ninguém, né? Os organizadores só querem arrumar uma boquinha lá na prefeitura para sustentar a família. Lá em Jandira é assim, né? Então não dá para participar, não existia essa ajuda. Mas eles começaram a nos constranger com esse amor. Né? Nos ajudaram a entender melhor a visão. Nos ajudaram a implantar encontro com Deus. E, como eu falei, né? Eu mandava lá fazer encontro com eles, né? Rubens e Helene, o Marcos. Tá? Eu demorei muito tempo para ir para o encontro com Deus, irmãos. Né? Cismado muito com isso. Mas aí nós fomos formando equipe, né? Fomos entendendo e começamos. Quando a gente foi fazer encontro com Deus, eles iam com a gente para nos ajudar. Nos ajudaram a implementar o encontro de casais, que hoje é uma marca para a nossa igreja muito forte, o encontro de casais que a gente realiza.
E a maior ajuda que eles nos deram foi nos apresentar os nossos discipuladores, né? Pastor Edilson e a pastora Débora, que cuidam da minha vida e da vida da Beth. Isso aconteceu em abril de 2011. Nós começamos a ser discipulados. Eu não esqueço essa data, nunca vou esquecer. Então, de lá para cá, nós vamos completar 7 anos andando junto com os nossos pastores, com os nossos pais, os nossos mentores, nossos conselheiros, aqueles que colocam a mão sobre a nossa cabeça e oram e transferem Deus, as coisas de Deus para as nossas vidas. Nós começamos a receber essa transferência. Começamos a acertar muitas coisas que estavam erradas, irmãos. E eu aprendi uma outra coisa. No MDA, a primeira pessoa que precisa mudar é o pastor titular da igreja. Esse precisa ser transformado. E a segunda pessoa que precisa mudar é a esposa do pastor titular da igreja. Se isso não acontece, a visão não desenvolve para a igreja local. Não caminha. É bloqueado. Porque é família. É caráter, é pessoal, né? É particular. Mas também é família. Obrigado. Acho que eu não vou beber tudo isso não. Até que horas nós vamos ficar aqui? Por isso tem que ter uma transferência para a vida do pastor, tem que ter uma transferência para a vida da esposa do pastor, porque, irmãos, nós precisamos ser transformados. Quando nós sentávamos para os nossos primeiros discipulados, e é claro, na minha cabeça eu queria discutir estratégias de transição, e aí o pastor perguntava, está tudo bem? Para mim estava tudo bem, mas a Beth, não está tudo bem. E aí nós começamos a abrir o nosso coração para os nossos pastores, né, para os nossos discipuladores. Eles são verdadeiras bênçãos na nossa vida. Eu recebo toda a transferência, né, que o meu pastor tem para me entregar. E aí eu comecei a perceber o quanto a Beth estava ferida com essa história de igreja. Porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de dizer algumas coisas para o pastor e vão atacar a esposa do pastor, né? Vão virar a cara para a esposa do pastor, né? Vão tratar mal, vão desprezar, e machucou tanto, não é? Talvez um conceito de que não, você é o pastor, eu estou aqui cuidando da casa, cuidando da família e tal, não é? E cada vez, parece que alguns modelos de igreja faz com que cada vez mais o pastor se distancie da sua esposa, na questão de visão, de direcionamento. E a gente percebeu o quanto a gente estava indo por esse caminho e como isso estava prejudicando, não é? Aquilo que Deus tinha para fazer, através da minha casa, da minha família, tudo tinha que começar comigo. E nós fomos curados, né? Isso levou algum tempo. Como, irmãos? Oração. O nosso pastor orava e profetizava e declarava sobre as nossas vidas a cada reunião, porque não tem resposta fácil para isso, mas é a graça do Senhor se manifestando. Quando nós falávamos sobre os nossos filhos, na minha cabeça estava tudo certo. Nós nos conhecemos na igreja, casamos na igreja, nossos filhos nasceram na igreja, sempre orávamos, ensinávamos a Bíblia para os nossos filhos, e agora eles já estavam na faixa dos 18, 16 anos. Está tudo certo, estão na igreja, vão nos cultos, mas quando eu comecei a estreitar e tentar viver o discipulado com os meus filhos, o que eu percebi? O coração deles estava muito longe do meu. Muito longe. Estava tudo dentro da mesma igreja, dentro da mesma casa, na mesma dinâmica de vida, mas o coração muito longe. Influenciado por outras ideias, por outra cabeça, por outros conceitos. E foi um caminho tão difícil. Até hoje, o meu filho mais velho recentemente passou por uma
crise, e pouco tempo, né, no meio do ano passado, rompeu um noivado, e rompeu comigo, rompeu com a igreja, rompeu com tudo. Muito difícil, irmãos, não é fácil. O que nós fizemos? Eu e a Beth fomos lá para o nosso discipulador. A pastora disse, falou, a situação está essa. O que ele fez, irmãos? Me incentivou e orou comigo. Eu recebi aquilo no coração, né? E orando, e as estratégias, não é? Graças a Deus, né? No começo do ano agora, nós tivemos um momento muito importante com o João Paulo, e agora no Burning Hearts, que nós realizamos no Carnaval em nossa igreja, ele começou a participar dos cultos, agora já foi para a célula, não é? E falou, pai, eu quero continuar sendo discipulado, não é? É bênção, não é? Não é fácil, não é fácil, é difícil, não é? Mas tem alguém conosco, transferindo, orando, né? Já mandei mensagem aqui para o pastor Edilson, ele está lá nos Estados Unidos, olha, estou muito feliz porque o João Paulo está voltando, né? Tá chegando novamente, ele, amém, tá. Falei que ia estar aqui, ele mandou um abraço para vocês, não é? É algo assim muito poderoso, né? Esse vínculo com a família. E a partir dessa transferência, irmãos, sinceramente, hoje nós temos força, não é, para qualquer desafio que tem vindo. E um bom pai é um pai que sabe desafiar os seus filhos. O pastor Edilson, ele me desafia a cada momento que eu encontro com ele. No nosso primeiro discipulado, quando eu contei quem eu era, né, contei a minha vida, né, eu trabalhava numa multinacional, emprego estressante, e cuidava da igreja. E aí ele disse, no primeiro dia ele já começou a orar e a profetizar que eu trabalharia somente na igreja. Primeiro dia de discipulado. Isso, irmãos, muitos anos. Porque naquele momento, na minha cabeça, na cabeça da minha família, não dava. A gente tinha um padrão de vida, tinha um ritmo de vida. Falar de trabalhar só na igreja, a minha esposa ficava toda arrepiada. Não, o que é isso? Ficar dependendo da igreja? E aí, depois de 25 anos ininterrupto, eu fui mandado embora. 25 anos de trabalho. Ainda com a cabeça, né? Mas acho que não é o momento ainda. 20 dias depois eu estava trabalhando de novo. Para ganhar metade do que eu ganhava, irmãos. Metade. E sabe o que aconteceu? Meu filho, o Estevão, estava indo para os Estados Unidos estudar. Eu tinha acabado de trocar de casa para ganhar metade do que eu ganhava. Irmãos, eu trabalhei 9 meses nesse emprego. Conseguimos pagar todas as nossas contas. Conseguimos sobreviver. Deus supriu todas as necessidades. E aí, Deus começou a tratar no coração, porque eu queria trabalhar na igreja, não é? Mas tem que tratar no coração. Não posso tomar uma decisão sem que antes que a minha esposa também esteja revelada, os meus filhos. Acho que ela começou a acreditar, acho que dá para a gente sobreviver então, não é? Com um padrão menor. E assim foi, trabalhei mais alguns anos. Em 2015, eu passei a trabalhar integralmente na igreja. E de lá para cá, irmãos, é chato a gente falar da igreja da gente, né? Parece que está contando vantagem, mas Deus fez coisas muito poderosas. Quando a gente começou a dedicar tempo total ali na igreja, nós implementamos tantas coisas poderosas. Convido vocês um dia para conhecer a nossa igreja e constatar, né, tudo isso. Mas por que eu recebi essa transferência? Não, você precisa trabalhar em tempo integral. Uma outra coisa que ele me desafiou em 2016, o filho dele, o Eber, recebeu o convite para ir para o Japão, fazer ali uma escola missionária. E ele falou, manda o Estevão para lá. E o Estevão tinha acabado de conseguir um emprego
Ele nunca tinha se dado bem em emprego nenhum, esse emprego encaixou. Ele gostava, ele conseguia se lidar bem, estava dentro do seu perfil. Aí eu falei com ele, eu quero ir, pai. E o Estevão não estava tão conectado assim com as coisas de Deus. E aí ele pediu a demissão do seu trabalho e foi para o Japão. Irmãos, foi algo muito poderoso, muito poderoso. Lá ele foi ministrado pela família Uber, pela Rebeca, pelo Paulo, pelo pastor Timóteo, pelo pastor Gumer, gente que tem sentado assim, com meia dúzia de pessoas, recebendo profundamente as coisas, a visão que essa família que abençoa o nosso país e o mundo, receberam durante sua vida. Uma vida, pastora Cristina, todos eles ministrando sobre a vida dos jovens ali. Quando ele voltou, depois de 2 meses, foi uma transformação geral. Ele começou a reunir os seus discípulos, a transferir aquilo que ele recebeu por transferência, e depois na próxima férias já tinha um grupo de 50 jovens ali, recebendo essa transferência. Hoje, irmãos, o que Deus tem feito no meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, é muito poderoso, muito poderoso. Nós fizemos uma conferência agora no Carnaval, Burning Hearts, os irmãos daqui foram, 30 jovens daqui puderam participar, não é? É muito grande o que Deus faz, porque é um impacto, é um amor, é uma unção, e eles não ficam só dentro da igreja, a gente faz na cidade. Qual que é a estratégia que Deus nos deu? Essa época de carnaval, as igrejas normalmente vão para retiros, não é? E espiritualmente, não estou criticando aqui, mas foi a nossa experiência, o que Deus tratou conosco. É como se a igreja se retirasse e deixasse a cidade livre para o inimigo atuar. Então Deus falou, não, faça dentro da cidade. Então a gente fica dentro da cidade. A conferência acontece lá em Jandira, a gente abre as nossas casas, hospedamos, veio gente até do Chile, para a nossa conferência. E vamos para a rua, fomos para a rua, para as favelas, evangelizar, levar o amor de Cristo. E então é algo assim muito empolgante que a gente vive nestes dias do Burning Hearts. E no meio do ano agora, nós vamos ter a nossa primeira escola de missões para os jovens. E tudo que foi uma semente e um desafio que a gente recebeu por transferência lá do nosso discipulador. Em abril agora, nós vamos começar os nossos cultos de domingo, porque qual que é uma outra coisa que Deus tratou comigo? Se servir para você, você pega. Que eventos com jovens e adolescentes são joias, A igreja se mobiliza, aquela festa, aquela alegria. Mas é evento, depois que passou, volta tudo ao ritmo normal, Só depois de algum tempo vai fazer um outro evento bacana. Então Deus tratou, não, tem que ser toda semana. Então a partir de abril nós vamos ter toda semana um culto de adolescentes e toda semana, todo domingo vai ser um culto para adolescentes e um culto para jovens. E eles mesmos vão ministrar um sobre a vida do outro. Então, algo muito poderoso mesmo Deus está fazendo nessa geração, que é a minha preocupação, dar uma base para que eles possam ir mais longe do que a gente já foi. Porque um dia eu recebi essa transferência do meu discipulador. Última coisa que eu quero compartilhar com vocês, que o ano passado, mais uma vez, meu discipulador me desafiou a ir para a Coreia, para conhecer o movimento de oração na igreja coreana. E tudo que ele fala eu faço, irmãos, nem discuto mais. Recentemente, Deus nos deu algo que a gente não podia nem imaginar, que eu aprendi aqui também o nome, como chama isso, é uma sede campestre. Aprendi com o Valdomiro, Um sítio, uma sede campestre. Top, muito bem estruturada em São Roque, que é próximo a gente ali. O que eu fiz? Peguei a Beth, fomos lá. O pastor Edilson, ele mora em São Bernardo do Campo. A igreja dele é a Igreja Batista Vida em São Bernardo do Campo. Por isso que eu falo, é quase que uma viagem. É mais perto chegar aqui,
mais rápido chegar aqui do que chegar em São Bernardo, é mais difícil. Pastor, está acontecendo, ora por mim, né? E somente depois que ele, não, é isso mesmo, vai para frente, orou, abençoou, nós fechamos o negócio, né, e compramos essa sede campestre, onde vai ser, né, a nossa escola de missões agora no meio do ano. Um lugar muito bacana, muito lindo mesmo. E o pastor me desafiou a ir para a Coreia, nós fomos. E mais uma vez, irmãos, eu fui transformado pelo que eu aprendi lá, que é oração. Oração. Vai começar o culto, 1 hora antes, já está toda aquela multidão de coreanos ajoelhado no chão, orando. Né? O pastor fala, paz do Senhor, a igreja já está explodindo, né? Não precisa falar mais nada. Né? A graça do Senhor se manifesta por causa da oração. E eu comecei a trazer isso para a minha vida. Eu precisava ser transformado, preciso ser transformado ainda nessa questão da oração. Mas transferir também, porque não adianta só o pastor orar. Eu vi lá que não era isso, não era só que o pastor, o povo, a multidão, comprometida com a oração, né? Como fazer isso? E Deus tem nos dado algumas estratégias, né? No momento oportuno, eu posso compartilhar com vocês, para transferir então essa cultura de oração transformadora para dentro da igreja, né? E Deus tem feito grandes coisas através da oração. Já viu o jovem pedindo para orar, pedindo espaço para orar, né? Oportunidade, né? De oração, é uma chama que tem queimado na nossa igreja, né? Fizemos agora no início do ano 21 dias, fizemos encontro de líderes, depois 21 dias de jejum e oração e consagração, todos os dias na igreja, às 10 da noite, todos os dias, né? Depois vigília, Burning Hearts, agora começando o projeto Natanael, Casa de Paz, Encontro com Deus, Festa das Águas, irmãos, e eu creio que esse ano nós vamos, né, transbordar na multiplicação, na graça de Deus, não é? Então o MDA não é número, não é apenas estratégia para mim, para a minha vida. Qual é a resposta? Por que funciona em alguns lugares ou não? É uma simples questão de se abrir para essa transferência. Eu preciso ser transformado, minha casa precisa ser transformada, minha família precisa ser transformada, não é? Para que a minha igreja possa ser transformada. Aquilo que a gente tem recebido, como Paulo falou para Timóteo, não é? Transmita, transfira, né, para pessoas, para homens idôneos, que possam transferir para outros, e assim essa transferência de geração em geração, ela possa acontecer. Eu recebi essa palavra alguns anos atrás, não nesse sentido, né, mas a base dessa mensagem do pastor Domingos Jardim. E ele colocava 3 cadeiras assim. Tem na internet, o Ed Renekiewicz também traz uma mensagem baseada nisso, né? Uma geração experimenta o poder, a outra geração se beneficia do poder, conhece apenas a história, e uma terceira geração nem lembra que existe poder, nem lembra que existe uma história, e aquela geração cai. Foi esse texto que nós lemos. E aí Deus tem que vir e operar e começar tudo de novo, né? Irmãos, não precisa ser assim, não precisa. Se essa geração entender a questão da transferência, a outra geração vai ter uma base, vai poder ir mais alto, e a próxima geração ir mais alto ainda. Por isso a nossa visão tem que ser essa visão de transferência e essa visão de geração. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você.